Olá, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Como os mentores escolhem a gente? Existe um cronograma especial? Bom, pessoal, primeiro a gente tem que compreender que os mentores são como nossos pais, como nossos professores, estão para assessorar, estão para facilitar o nosso processo. Temos aqueles mentores que só nos auxiliam para que a gente passe as nossas fases, as nossas etapas da nossa vida, para que chegamos num estado mais próximo de Deus. Tem aqueles mentores que são para nos auxiliar, para auxiliar o máximo de pessoas possíveis para que elas encontrem os seus caminhos. Muitas vezes os próprios mentores de vocês auxiliam que certas pessoas venham até a sua vida para que elas possam te auxiliar neste processo. Muitas vezes pode ser apenas uma série. Elas ficam um tempo e depois elas se vão, pois você passou de ano e precisa estar em outro ano. Sempre são degraus que a gente tem que passar pela vida. Muitos dos nossos mentores são amigos, parentes de outras existências, que eles, às vezes por um pouco mais de experiência ou por não estar na hora, eles na hora que você reencarna, você faz um cronograma, onde você vai evoluir, vai auxiliar até com eles, para que algum deles possam, na hora certa, poder reencarnar dentro de um cronograma. Não existe um pré-destino, a não ser que você seja menos consciente. Quanto menos consciente, mais pré-determinado será o seu destino, pois você não tem a capacidade de caminhar sozinho. Mas a gente vem passando por mudanças, e essas mudanças, cada vez menos os mentores serão como babás, tá? E geralmente há uma necessidade de resgate, às vezes no dia a dia, às vezes para a nossa própria cura, para o nosso próprio ser. Eles vão auxiliando de acordo com a lei. Eles nunca vão infringir uma lei se você está errado, se você está caminhando de uma forma equivocada. Já aquelas entidades, espíritos que determinam, não vá nesse lugar, não faça isso, não faça aquilo, como uma verdade absoluta, vocês devem aprender a questionar, pois não necessariamente eles são tão evoluídos, pois tudo depende de uma questão hierárquica, de hierarquia espiritual. Quanto mais evoluído, menos eles infringem ou menos eles dão palpite sobre o que você tem ou não que fazer. Eles somente vão te auxiliar dando orientações, fazendo com que você tenha uma percepção mais ampla e mais clara. Nunca dizendo vá por aqui ou vá por ali, pois o próprio universo, ele tem as suas ferramentas de te fazer voltar para o caminho. Se algo está dando muito errado, ou se algo continua sempre repetindo, é que algo você tem que entender dessa situação, para você aprender, ou seja, a ser menos tolo, a ser menos dono da razão, aprender a ter mais compaixão. Nos tempos de hoje, a empatia está cada vez mais difícil. Tantas essas doenças, todas essas coisas que vêm, é uma permissão para que as pessoas tenham mais empatia, que elas tenham mais amor pelo próximo. Mas, infelizmente, muitas se deixam levar pelo medo.
tá? A gente também deve ter em mente que a gente deve ter o bom senso, não ser desleixado e tomar as precauções necessárias, como no dia a dia, como se toma banho todos os dias, como você cuida da tua saúde e assim por diante. Pois os aspectos, eles não vão impedir que você fique doente, que você passe por algo, se você está caminhando para aquilo. Você não vai se adentrar dentro de um local sem preparação. Eles não vão permitir que você tenha acesso a informações que você não está preparado. Eles vão liberando de acordo com os passos e os degraus que você vai subindo. E a gente tem que entender que a mediunidade dita, ela não é exatamente como muitos pensam. Ela não é somente contato, somente tem que ser com os espíritos, tá? Mas se a gente for classificar a mediunidade, ela é todo contato com seres com presenças espirituais extrafísicas. Já as faculdades parapsíquicas, que são as faculdades que são muitas vezes confundidas com mediunidade, elas podem ser usadas como mediunismo, tá? Mediunismo é usar a parte anímica do ser humano, capacidade de clarividência, de audiência, de projeção astral, em prol da espiritualidade maior, tá? Fazendo com que a gente evolua mais rápido e que a gente possa auxiliar os próximos que estão necessitados. Nesse caso da pandemia aí do coronavírus, não é um estado de alarde que a gente deve ter. A gente não deve ter medo, pois o medo alimenta essa esfera negativa, facilitando a propagação. A gente deve sim ter cuidados mínimos, básicos, evitar o contágio, evitar que isso se propague de uma forma agressiva. Mas há uma visão espiritual de que até em junho, julho, ela esteja praticamente erraticada, pelo menos desta forma, pois ela não veio ainda para fazer uma mudança muito grande. Então os mentores estão trabalhando sim em prol, né? Existem as questões de hierárquicas, né? Existem os espíritos que sabem menos e os espíritos que sabem mais, os que são mais próximos e os que são mais próximos da gente. Não tirando o mérito de cada um, pois a visão espiritual ela é ilimitada. A gente não tem nem 4%, alguns 1% de todo o universo espiritual. Então a gente sempre deve ter em mente o que a gente deve fazer. Emanar energias boas, zelar pelo bem do próximo, ter empatia e não ficar como alguns, mas isso é somente as pessoas que têm karma, ou somente isso ou aquilo. Não necessariamente funciona desta forma. E sim, que você, eu, todos temos que aprender a ter empatia, amor com o próximo, amor consigo para o outro. De nada adianta o pânico, de nada adianta o desespero, sendo uma coisa natural do ser humano, mas que com o passar do tempo a gente vai aprender a superar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente deve ter menos achismo e buscar cada vez estar mais próximo da nossa própria essência, a essência de Deus, para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. Nada acontece ao acaso, tudo tem um porquê, tudo tem uma tentativa de levar para algo. Se a gente olhar pela visão de um ou de outro, sempre irá ter perdedor. Mas a gente tem que entender
que tudo tem um objetivo, tudo tem um patamar, uma direção para levar. E a gente não deve esquecer que a gente está passando pela transição planetária. Todas as almas que estão presentes, todas elas estão aqui na oportunidade delas de fazerem diferente. Caso não cheguem a um consenso, pode ser que elas não tenham uma outra oportunidade na nossa própria orbe. Tem que ser direcionadas às outras orbes. Isso vai levar um tempo ainda. Muita coisa, muita água ainda está para rolar. Mas a gente sempre deve estar de coração vibrando numa energia elevada, sabendo que nem sempre é fácil, mas o passo é ouvir o coração, ouvir Deus e ouvir os sinais sutis, pois a espiritualidade, pois Deus usa de formas sutis pessoas que aparecem, situações que aparecem, mas que muitas vezes a gente deixa passar despercebido pelo medo, pelo desespero e pela falta de fé. Então, acima de tudo, tenha fé, compaixão e caminhe, mas caminhe para cima, para que você chegue. Tudo é dentro do seu tempo, mas existe um tempo dentro do tempo, pois senão o tempo ele te arrasta, e nesse arrasta, às vezes é pela dor. Então, quanto mais você buscar, mais você estiver conectado com a sua essência, mais fácil vai ser. Então preze pela sua vida, preze pela vida dos outros. Não tente mudar o próximo. Comece por você. Os mentores estão sempre auxiliando, mas de uma forma sutil, dando sugestões, direções para que você chegue ao seu objetivo. Nunca vão dizer é isso ou aquilo. Funciona como uma lei determinada. Deus não faz isso. Deus te dá o livre-arbítrio para você decidir em que direção você quer ir. Alguns sofrem, outros não. Mas o sofrimento, ele só vai existir até o momento em que você entender que você não precisa sofrer. Às vezes é difícil, porque a gente não enxerga longe, mas a vida leva a gente aonde a gente precisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.